Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, com o seu amor. Que sigamos todos sintonizados com o clima espiritual que aqui se estabelece. Que possamos assim, conectados à espiritualidade, recolher as bênçãos do Consolador para a vida, para o coração de cada um de nós. É uma alegria poder voltar a esta cidade, a esse estado, depois de alguns anos, e a alegria de poder rever corações tão queridos, expandir os laços de fraternidade, dentro daquilo que é a finalidade maior da vida. Não por acaso disse-nos o Senhor, no seu Evangelho, granjeai amigos. A expansão dos laços de fraternidade, de amizade, é das culminâncias da vida. É o verdadeiro tesouro que o Espírito vai amontoando ao longo dos séculos, à medida que vai aprendendo a ser amigo e vai construindo com isso uma teia cada vez mais ampla de amizades. Por isso também o apóstolo Paulo diria na sua epístola aos Hebreus: permaneça o amor fraternal. Tudo na vida há de se transformar. As próprias relações, as posições que ocupamos uns em relação aos outros vão se alternando no transcurso das reencarnações, para que ao fim e ao cabo permaneça cada vez mais puro, cada vez mais luminoso o amor fraternal. Nossos vínculos de irmandade sob as bênçãos de nosso Pai. E é disso, de certo modo, que nós vamos tratar aqui nesta nossa primeira fala, claro, recorrendo às lentes e às perspectivas que o Espiritismo nos traz, para entendermos na vida a função dos laços. Não por acaso, dentro das leis divinas ou leis morais abordadas em O Livro dos Espíritos, teremos uma delas, a lei de sociedade, que vai incorporar não só a relação da criatura com aqueles que numa existência lhe estão mais próximos, no âmbito da família, mas de modo geral a relação da criatura com outras criaturas. Kardec ali, juntamente com os espíritos, vai frisar a importância dessa lei, dizendo-nos, em outras palavras, que não temos nós todos os elementos para a evolução, é preciso recorramos ao auxílio de outros, que já avançaram mais neste ou naquele aspecto, no qual ainda temos a avançar, por nossa vez já avançamos em determinados aspectos, com os quais poderemos então contribuir com os demais. Por isso também no livro Céu e Inferno, no capítulo de número 13, ele dirá que é a vida social, e dentro da vida social haveremos de considerar a vida familiar, a pedra de toque das boas e das más qualidades de todo espírito. As más qualidades que ainda trazemos nasceram de uma falsa ideia ou interpretação que formamos dessas relações, ajustes que precisaremos fazer com relação a elas. As boas qualidades que já possuímos também nasceram do uso adequado, da relação adequada desse convívio, desse intercâmbio que nos propiciaram então o amadurecimento neste ou naquele aspecto do nosso ser. Mas como nós sabemos, o Espiritismo, em nos descortinando os bastidores da vida, vai contribuir enormemente para a nossa leitura existencial, para que olhemos para as circunstâncias da nossa vida, para aqueles que estão ao nosso redor, junto de nós no caminho, os mais próximos, nos círculos mais íntimos, aqueles com os quais temos uma convivência mais ampla, mas não tanto no círculo íntimo. Enfim, o Espiritismo, em nos descortinando os bastidores da vida, vai nos munir com um novo olhar, mais maduro, mais amplo. E aí, claro, correrá por nossa conta o que vamos fazer dele. Eu acho que isso é o mais fundamental de entendermos, à luz do que temos aprendido com o Espiritismo. Recordando aqui uma grande figura a quem muito devemos, sobretudo no âmbito do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, Honório Abreu, ele costumava dizer assim: o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo.
Porque em trabalhando com o esclarecimento da consciência, ele sabe que é a própria consciência mais esclarecida que será a cobradora de si mesma. Mais luz significa mais discernimento, mais responsabilidade nos atos e nas escolhas. E é por isso que se espera que, em recebendo tanto do Espiritismo, sinta-se a criatura impelida a fazer algo daquilo em termos de transformação de fato da sua vida. E os conceitos que nós vamos abordar aqui hoje talvez sejam muito conhecidos de todos nós. São conceitos basilares do Espiritismo. Contudo, a principal reflexão que gostaríamos de trazer é talvez essa: o que temos feito desse olhar mais amplo que o Espiritismo nos traz para a vida, para a nossa família, para as nossas relações, em especial aquelas que mais nos desafiam. Porque a partir do que eu fizer desse olhar, é que haverei de colher uma vida mais sã, mais plena, mais abundante no sentido de expressão, plenitude espiritual, ou seguirei nos velhos círculos viciosos em que temos estado talvez há séculos. Porque, especialmente quando podemos acessar os bastidores espirituais da vida, por meio da obra de um André Luiz, por exemplo, tão rica em nos ilustrar, exemplificar aquilo que vemos nas obras básicas de Kardec, dos seus continuadores, quando acessamos esses bastidores da vida, nós conseguimos ver os desfechos das escolhas. Informam-nos os Espíritos que, em muitos casos, estarão determinados grupos de espíritos presos há séculos, há muitas encarnações, como que num círculo vicioso de recapitulações dolorosas, em projetos ilusórios de vingança, de retribuição na mesma moeda, em que o verdugo se torna vítima para depois se tornar verdugo novamente, e assim, grupos espirituais, às vezes numerosos, vão seguindo séculos afora sem conseguirem sair desse círculo vicioso. Ao passo que vamos vendo também, por meio da literatura espírita, aqueles corações que corajosamente tomaram uma decisão, e mesmo tendo muito a resgatar diante de suas próprias consciências, acabam por se tornar, pela decisão corajosa, pelo amor, acabam por se tornar benfeitores desses grupos, ajudando paulatinamente aqueles mesmos em que outrora, ou a que outrora prejudicaram. Eu me recordo, por exemplo, aproveitando até a ocasião, da estreia do filme Sexo e Destino nos cinemas nessa semana, eu me recordo a primeira vez que li o livro, e aqui vai um spoiler para quem ainda não leu, mas fica o convite também para a leitura, para assistirem o filme. Há um plot twist, há uma surpresa no final, ao vermos que aquele benfeitor que comparece ao longo de todo o livro, sempre tão solícito, sempre tão amoroso, amparando ali todo um grupo de espíritos reencarnados, com as suas questões, com as suas ilusões, com as suas imperfeições, André Luiz fica impressionado com a dedicação daquele coração. Ao final, descobrimos que era ele, digamos, o iniciador de todas aquelas tramas dolorosas, lá atrás, por escolhas infelizes. Mas em tomando a decisão corajosa de seguir pelas vias do amor, acabou se alçando à condição de benfeitores de todos aqueles que ele havia enrodilhado nas consequências de suas decisões infelizes. E são essas almas que optam por sendas diferentes as que vão puxando as outras, pelo exemplo, pelo testemunho, pelo sacrifício, para que consigam elas saírem desse círculo vicioso de adoecimento, de vingança, de revolta, que é muitas vezes a trama de muitas famílias espirituais, de muitos grupamentos, quando se analisa a vida por essa perspectiva. E nada melhor, portanto, do que partirmos desses exemplos para deles extrairmos lições.
E, como já dissemos aqui, a obra de André Luiz é farta nisso. Há um livro que eu acho assim extremamente rico para nos mostrar o que é esse planejamento reencarnatório, como isso se elabora no mundo espiritual, o tanto de trabalho, de investimento, de amor que está envolvido, ou que estão envolvidos nesses processos, que é o livro Ação e Reação, por exemplo, mostrando ali muitos casos distintos, né, de planejamento reencarnatórios. Mas agora, para iniciarmos, nós vamos a uma outra obra, que é o livro Missionários da Luz. E ali nós temos aquele conhecido caso de Segismundo, capítulo de número 12, um caso muito citado, né, para estudarmos os processos da reencarnação, do ponto de vista mais biológico mesmo, embriologia, o que é ali a vinculação do espírito ao embrião, todo o processo de preparação. Mas nós queremos trazer o que antecede isso, não a vinculação propriamente, mas o que está por trás. E aí vamos a esse capítulo 12, quando André Luiz está conversando com o Alexandre, que era o seu orientador, que o acompanha ao longo de toda essa obra, e eles são buscados por um outro benfeitor espiritual, amigo, conhecido de Alexandre, Herculano, que se aproxima e diz: olha, eu precisava de um minuto para conversar com você. Alexandre acede então, se disponibiliza, ao que Herculano diz: olha, você se lembra do caso do Segismundo? Sim, me recordo. Pois bem, ele está precisando do nosso auxílio, porque a sua reencarnação ela está pendente. Havia uma programação e estamos tendo dificuldade em levá-la a cabo, porque o genitor já encarnado, que se comprometeu a recebê-lo junto com a esposa, está agora manifestando uma resistência a essa recepção. O André fica interessado, né, sobre esse caso. O Alexandre diz que eles iriam auxiliar. André Luiz fica até impressionado, porque ele não sabia de todos esses meandros, ele não sabia de todos esses detalhes, e ali ele vai começando a se inteirar sobre isso que antecede a nossa existência, e que aqui muitos dos encarnados sequer consideram. Mesmo nós espíritas, talvez, em recebendo essas informações, nos momentos difíceis, desafiadores, como que ignoramos voluntariamente essas informações para seguirmos determinados caminhos, repetindo determinadas posturas que não são as mais adequadas. Mas André Luiz ele vai se inteirando do quanto de trabalho, amor, dedicação do mais alto está envolvido num planejamento reencarnatório. Ele fica impressionado. E aí ele quer se inteirar um pouco mais a respeito daquele caso, o caso específico de Segismundo, que envolvia também os dois pretendentes, né, os dois futuros pais, seriam Adelino e Raquel, já encarnados há algum tempo. E então que o Alexandre vai, de maneira sintética, resumida, apresentar o caso para André Luiz. E é aqui que nós vamos nos debruçar, nas falas de Alexandre, porque ele diz assim: olha, é um caso bastante complexo para a gente tentar descrever aqui em poucas palavras, mas, para resumir, André, Adelino e Raquel são os protagonistas de um longo e antigo drama. São espíritos que têm há muito tempo caminhado juntos, e que na última encarnação, juntamente com Segismundo, vivenciaram experiências muito dolorosas que os trouxe a esse planejamento, ou essa proposta de agora. Uma paixão muito viva acabou culminando num crime. Segismundo havia assassinado Adelino. Em decorrência de todos os acontecimentos posteriores, as consequências e tal, o andar das coisas, Raquel acaba a vida no meretrício, no prostíbulo, e quando os três desencarnam, vão, claro, vivenciar experiências por muitos anos, bastante dolorosas, nas regiões inferiores da vida, pelo clima, pela vibração de ódio, de revolta que imantava aqueles três corações, em decorrência
dos acontecimentos daquela última existência física. Depois de muito sofrerem nessas regiões inferiores, enfim, manifestaram um certo anseio de recomeço, de renovação, e foram acolhidos no mundo espiritual por benfeitores que planejaram, então, a reencarnação do grupo, daqueles 3. Os 2 já haviam voltado, já estavam encarnados, estavam já na fase que seria a fase prevista para receberem Segismundo. Contudo, agora, Adelino, aquele que havia sido outrora a vítima, nos desdobramentos pelo sono, ao sentir a presença e a aproximação de Segismundo, resistia ao planejamento pré-estabelecido. E com isso criava dificuldades mesmo físicas para a reencarnação. Porque o seu perispírito, André depois teria a oportunidade de notar, de perceber, ele já estava por si mesmo envolto em sombras, que era dos antigos ressentimentos, do ódio que ele trazia em relação a Segismundo, mesmo que no planejamento reencarnatório houvesse acordado em recebê-lo. Isso de tal maneira se aprofundava na sua vida, no seu modo de ser, que impactava até mesmo as células reprodutivas. E por isso não conseguiam viabilizar a gravidez. Era preciso uma intervenção do mundo espiritual. Então esse é o caso, algo dos bastidores do caso. E é então que Alexandre, voltando-se para André Luiz, diz assim: esse pedido de Herculano, ele vem focalizar para nós, André, isso será útil para que você possa, acompanhar e relatar esse caso. Esse pedido vem focalizar um dos problemas mais importantes da felicidade humana, que é o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, por meio da lei reencarnacionista. Um dos mais importantes problemas da felicidade humana gira em torno disso, da reaproximação das almas para atenderem a fins de progresso, passando muitas vezes pelas vias, ou solicitando a passagem pelas vias do perdão recíproco, da semeadura do amor, da aproximação fraternal. Algo que havia sido acordado entre aqueles 3, mas que agora sofria dificuldades. E é então que, mais à frente, depois de explicar, resumir esse caso, os bastidores, Alexandre diz assim para André: no entanto, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina. Aqui nós temos algo que é muito importante, sobre o que o Espiritismo vai tratar com tanta clareza, mas de novo, como já mencionamos aqui, algo que com frequência parecemos nos esquecer, para darmos vazão ao nosso querer, em detrimento da vontade divina, dos compromissos assumidos para com ela. Porque quando nós vamos estudar planejamento reencarnatório à luz do Espiritismo, o que nós vemos? Podemos começar pela obra mais básica, o fundamento de nossa doutrina. Vamos ao Livro dos Espíritos. Da questão 258 em diante, temos Kardec e os benfeitores tratando da escolha das provas. E há ali uma informação muito importante. Outro conceito-chave de nossa doutrina é aquele que diz respeito ao livre-arbítrio. E às vezes nós pensamos o livre-arbítrio só exercido quando aqui estamos, no mundo. Mas não consideramos ou nos esquecemos de que boa parte do nosso livre-arbítrio referente a essa existência foi exercido antes dela. É o que os Espíritos vão dizer na questão 258, e mais tarde, em O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da lei de liberdade, dentro dela, do livre-arbítrio, da fatalidade, eles vão retomar o assunto, dizendo assim: olha,
boa parte do livre-arbítrio do Espírito é exercido antes da encarnação. Aquilo que ele considera algo agora inescapável, mas por que eu estou passando por isso? Por que com tais pessoas? Ele acha que aquilo, de alguma forma, foi uma imposição da vida, enfim, mas na verdade é o exercício do seu livre-arbítrio antes da existência. Em um momento ou em uma perspectiva em que ele conseguia considerar as coisas de mais alto, em que não estava tão sujeito à influência, à ascendência da matéria. Ali via com mais clareza, com menos paixão, as necessidades do seu ser, da sua jornada evolutiva, e ali escolhia, amparado pelos benfeitores, aquilo que de fato seria necessário, útil ao seu progresso. Então, quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, algo que depois André Luiz viria desdobrar para nós, por meio desses exemplos, descrevendo esse processo, lá no Ministério do Esclarecimento, nesse departamento que era responsável por planejar as reencarnações, vinculado ao Ministério do Esclarecimento, ele vai descrever esses casos, como em outras obras, o Ação e Reação, outras que a gente aqui, que conhecemos bem de André Luiz. Então, o que aprendemos é que, antes, nós já exercemos parte do livre-arbítrio que corresponde a essa nossa existência. Mas Kardec, então, chega a fazer uma pergunta interessante. Dentro desse contexto, da escolha das provas, ele diz, mas não seria razoável, não seria compreensível imaginar, então, que as criaturas, se participam da escolha das provas, escolheriam as menos rudes? As, entre aspas, mais fáceis? E a resposta dos Espíritos é sumamente instrutiva. Para vós pode parecer, mas, desligado da matéria, cessa toda ilusão, e outra é a maneira de pensar do Espírito. Se nós entendemos isso, já teremos muito a nos amparar, para que durante a existência, consigamos de fato levar a cabo aquilo com que nos comprometemos, aquilo que foi planejado. Porque o que estava acontecendo no caso aqui em estudo? Adelino havia acordado, porque lá no mundo espiritual, outra era a sua maneira de pensar. Porque não estava tanto assim sob a influência da matéria, das limitações que ela impõe, dos arrastamentos que ela acende em nós, as tentações. Mas agora, encarnado, ele não conseguia manter a palavra assumida, o compromisso planejado. Queria voltar atrás, hesitava em atender o que havia combinado. De modo que já conseguimos extrair daqui uma importante lição a respeito da função primordial do Espiritismo em nossas vidas ou de todas as religiões. Kardec muitas vezes, no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, vai falar nos seguintes termos, a predominância da matéria sobre o espírito, ou, ao contrário, o que é mais raro, a predominância do espírito sobre a matéria. O que é espiritualidade, de fato, quando passamos por esse mundo? É conseguirmos cultivar uma tal vida em que, enfim, o espírito consiga predominar sobre a matéria. Cultivarmos um tal modo de viver, de ser, de nos conduzir, em que consigamos manter aquele modo de pensar que trazemos do mundo espiritual, para que não o percamos em estando encarnados no mundo. Em outras palavras, espiritualidade de fato é manter a chama acesa, a chama que nós trouxemos do mundo espiritual. Sabe, as promessas, os projetos, os anseios de melhoria, aquela disposição, aquela boa vontade, a matéria vai abafando aos poucos, se não estivermos atentos, vigilantes. E daqui a pouco tudo aquilo se arrefeceu, e hesitamos em renovar. Voltamos aos mesmos caminhos, às mesmas posturas, e assim podemos permanecer, como nos diz Emmanuel, às vezes por milênios. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, quando fala das semeaduras, Emmanuel diz,
muitos e muitos espíritos prosseguem de corpo em corpo, de século em século, com as mesmas recapitulações há milênios. Porque, em estando na matéria, não conseguem manter a chama acesa de conexão com aquele modo de pensar, com aquela perspectiva superior, com aquele ponto de vista que lá do mundo espiritual nós temos. Espiritualidade não é senão isso, é, estando na matéria, conservar esse tipo de percepção da vida. E aí existirão muitos meios para isso. A oração é um deles, o estudo, o entendimento das leis da vida é outro, mas nada como o serviço no bem, a ginástica do coração para dar ao espírito verticalidade, mantendo bem conectada a sua mente às coisas de mais alto, como dizia Paulo há 2000 anos, pensai nas coisas de cima, para que vejamos a vida conforme as perspectivas de cima, para que não nos voltemos tanto assim à matéria, permitindo que ela abafe em nós esses ideais, esses projetos. Então já temos aqui uma primeira lição, porque senão o que acontece? É o que Alexandre está dizendo aqui, ó. No entanto, como acontece quase sempre, existem algumas louváveis exceções, mas quase sempre os heróis na promessa fraquejam na realização. Eu sempre ficava pensando, né? Por que Jesus fala no Evangelho, não prometeis? Porque é delicada a questão da promessa, né? Às vezes a gente fica tão focado ali na promessa, que ela é quase que um subterfúgio para não realizarmos. A gente promete, não cumpre, promete de novo, mas nunca vai à realização. Então Jesus fala assim, não promete, vai e faz. Em vez de ficar prometendo, e geralmente a promessa ela sempre vai postergando, vai e faz. Então, os campeões ou os heróis da promessa, quase sempre fraquejam na realização. Por quê? Em voltando a este mundo, deixam-se absorver pela vida material, pelos seus arrastamentos, pelas suas distrações, e nunca houve no mundo tantas distrações da matéria como as temos hoje, em tempo de realidade virtual, né, de informação a volumes estrondosos, nunca tivemos tanta distração, é tão fácil perder o foco do que estamos fazendo no mundo hoje. E o que acontece? Os compromissos assumidos no planejamento, acordados, vão indo para as últimas posições, vão sendo relegados a segundo plano. Há uma passagem no Evangelho, que temos citado com frequência, que eu acho que ela ilustra exatamente isso, com outras palavras, de maneira metafórica. Jesus está ali às margens do Tiberíades e convida os discípulos a fazer a travessia para outra margem. Então eles adentram no barco, começam a navegar, Jesus no barco com eles. A partir de um determinado momento, Jesus adormece na popa do barco. O que acontece? Vem a tempestade. E então, correm os discípulos desesperados para acordar o mestre, a fim de que ele pudesse acalmar a tempestade, o mar bravio. Esse é o fato, é a descrição do fato. Mas atentemos para a mensagem que ele nos transmite, de ordem simbólica. O que representa essa travessia de uma a outra margem no mar da vida, senão uma encarnação? Por isso, muitas vezes no Evangelho, o mar é o símbolo da existência humana, com tempestades e calmarias, ondas maiores e às vezes o mar tranquilo. Para cruzar esse mar, carecemos de um veículo. Qual é o nosso veículo? Nosso corpo físico. Então podemos fazer uma leitura diferente dessa passagem. Jesus convidando os discípulos a fazer a travessia, somos nós do mundo espiritual, juntamente com os nossos benfeitores, recebendo mais uma vez o chamado, meu filho, minha filha, vamos voltar à matéria? Vamos fazer novamente a travessia? Aceitamos, nos preparamos, fizemos promessas, estudamos, aguardamos, entramos no barco com o mestre, ele conosco, afinal de contas, queremos nesta atual existência levá-lo conosco a nos orientar, queremos levar adiante o que assumimos de compromissos com ele, mas à medida que navegamos,
Passado um certo tempo, está o Cristo adormecido na polpa de nosso barco. Isto é, os compromissos assumidos com Ele vão para o fundo do barco, adormecidos em nós, esquecidos, negligenciados por nós. E, em geral, como a vida nos faz recordar deles, tempestade no horizonte. É então que recorremos ao Mestre como nunca antes. Quantos não são os corações que chegam a de fato buscá-lo, despertá-lo em si mesmos, quando a tempestade surge no horizonte? Porque deixaram que ele adormecesse, deixaram que os compromissos assumidos com ele fossem para as últimas posições de prioridade, deixaram que a matéria abafasse essas promessas. E aí, de heróis na promessa, caímos na condição daqueles que fraquejam na realização. É o balanço que nós vemos ao longo de toda a obra do André. Se a gente vai ao livro dos Mensageiros, por exemplo, os primeiros capítulos, são todos eles alertas, estudos alertas para nós a respeito de corações que ali haviam se comprometido, por exemplo, com a doutrina espírita, no âmbito da mediunidade, do diálogo com os espíritos, da oratória, entre outras tarefas. E eles então relatando a sua falência e as causas por detrás, e sempre veremos o quê? A matéria preponderando, e com ela o querer adoecido em detrimento do compromisso com a vontade divina. Por isso que ele diz aqui também, se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Então nós precisamos recordar disso, gente. O que é o Evangelho, senão, acima de tudo, fidelidade e compromisso com a vontade divina? No livro Boa Nova, capítulo 6, que trata justamente disso, fidelidade a Deus, dirá Jesus aos discípulos, na edificação do reino de Deus, a fidelidade é o primeiro dos atributos, porque sem ela não avançaremos. Se não reconhecermos que a vontade divina, o que temos aprendido com o Evangelho para nós, enquanto programa de realização, é melhor para o nosso porvir do que o nosso querer, se não entendemos que precisamos alinhar o nosso querer ao querer divino, seguiremos andando em círculos. Por isso define os Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé como sendo a vontade de querer, a habilidade de alinhar o nosso querer ao querer divino, que muitas vezes pedirá de nós, a princípio, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos desafia, mas aquilo que nos liberta. Porque se ficarmos presos só no círculo do querer que alimenta o que é agradável, o que é conforto, o que é cômodo para nós, seguiremos alcançando os mesmos resultados de sempre. Então, Alexandre aqui ele toca em 2 pontos fundamentais. É imprescindível, saibamos todos que aqui estamos encarnados, especialmente quando informados dessas realidades, fazer com que as promessas que trazemos no coração, o Cristo em nosso barco, não adormeça, não sejam abafadas. Para isso, espiritualidade, conexão sempre muito presente com o alto, com as coisas transcendentes, com o mundo espiritual, porque um outro fator essencial aqui, que nós veremos ao longo das obras de André Luiz, em especial neste caso estudado, é o amparo da espiritualidade nesse sentido. Aqui, eles convidaram ali ao mundo espiritual e ali o relembraram dos compromissos. Mas porque houve da parte dele um mínimo de abertura. Agora imagina só a criatura que está integralmente voltada para a experiência material, mergulhada nas paixões, que abertura mental haverá para esse intercâmbio durante o sono? Porque nós não consideramos com toda a propriedade, com o devido valor, a importância do sono na vida de quem está encarnado. Mas a obra de André Luiz nos ilustra isso com tanta clareza. Podemos voltar ao Livro dos Espíritos, questão 402, é uma das mais extensas do Livro dos Espíritos, e ela trata sobre o quê? O sono.
E mais do que isso, a importância dele para os espíritos que de fato querem progredir. Porque dizem lá os espíritos, os benfeitores, o sono para os espíritos que estão realmente comprometidos em progredir é uma fonte de renovação, é onde podem retemperar-se, interagir com os benfeitores e lembrar os compromissos. Porque são tão importantes que precisamos relembrá-los dia a dia. A cada reencontro no mundo espiritual, ajudam-nos eles, os benfeitores, a nos lembrarmos, para que não se arrefeça em nós esse anseio de realização. Mas dizem lá também os espíritos, agora, aqueles que se dedicam ou que se entregam às suas paixões, fazem coisas ainda piores e mais lamentáveis durante o sono. Procuram regiões as mais infelizes, sombrias, para darem vazão às suas paixões. Então nós temos aqui um outro recado importante. Não te esqueças de que, para além da vida de vigília, também o sono deve estar a serviço do nosso progresso. Mas como? Eu não lembro. Não sei. Quem vive a vigília de maneira reta, buscando o alto, em sintonia, esse alguém naturalmente estará qualificando também o seu sono, podendo contar com esses encontros, com essas lembranças que reanimam em nós essa chama dos compromissos assumidos. Há um caso que André acompanha, se não me falha a memória, no livro Os Mensageiros, ou mesmo aqui no Missionários da Luz. Era um grupo de estudo do mundo espiritual, para espíritos já voltados para a espiritualidade. Não eram espíritos assim, né, que desconheciam, que ignoravam. Não, já eram, de alguma sorte, aqueles que buscavam, que se interessavam. Começa com 300, daqui a pouco tinha 10%, 30%. Isso daqueles que no mundo já tinham alguma busca espiritual. Imagina para quem se entrega completamente à matéria, como é que ele vai contar com esse que é um dos maiores benefícios que o Espiritismo nos revela. Você pode encontrar aqueles que ama, você pode encontrar aqueles que conduzem a sua existência, você poderá encontrá-los toda noite, para que eles te ajudem a não deixar as promessas serem vãs, os compromissos serem esquecidos. Como está, portanto, a nossa preparação para o sono? A oração que o antecede, a vida ao longo do dia, para que a noite seja rica e fecunda em aprendizados, em inspiração, em diálogos frutíferos. Outra coisa que o Espiritismo nos revela, mas são coisas que, às vezes, por serem tão claras para nós, tão básicas, vão ficando esquecidas, relegadas a segundo plano, e aí voltamos, após mais uma encarnação, em que não conseguimos levar adiante o que foi planejado, esquecidos de que tínhamos todo esse cabedal de recursos ao nosso alcance. Prossegue ele dizendo: sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, lá fora, vendo as coisas de mais alto, com mais clareza, vemos a extensão das nossas necessidades, desvelamo-nos no processo preparatório, na promessa de fidelidade, de realização, mas em voltando à matéria, incorremos novamente nas mesmas posturas, para lamentarmos depois, tardiamente, mas nunca tarde demais, porque a evolução é infinita, mas para lamentarmos depois mais uma oportunidade perdida. E outra coisa que podemos depreender desses véus que o Espiritismo nos abre: quanto investimento de amor no planejamento de um grupo familiar. Quanto tempo, meus amigos? É uma reflexão que fazíamos há alguns dias. Quanto tempo nós esperamos para ter o tempo que agora temos? Quanto tempo nós esperamos para ter o tempo que agora temos com esses que estão ao nosso redor? Talvez essa resposta não esteja clara para nós, mas nós a intuímos. Nós a intuímos e nós podemos acessá-la
nesses diálogos durante o sono, nesses encontros do mundo espiritual. Para irmos lá ao livro Ação e Reação, aqui citado, recordo-me do caso de Silas e de seu pai, Druso, que foram os orientadores de André Luiz ao longo daquela obra. Eram os coordenadores da Mansão Paz, a região ali, a instituição que André Luiz acompanha e que acolhia espíritos vindo de regiões de muito sofrimento no mundo espiritual. E essa obra também, como no livro Sexo e Destino, ela tem um plot twist, né? Ao final, a gente vê que ambos, Silas e Druso, que eram os coordenadores de todo um trabalho de assistência a tantos, estavam ali só aguardando a oportunidade de reencarnar para resgatarem suas dívidas, né, os seus débitos para com um espírito feminino que eles haviam prejudicado. Alda, que chega em situação lamentável na Mansão Paz. Para a gente ter uma ideia, o Silas, que chega depois que o Druso, seu pai, ele já estava ali há pelo menos 40 anos. E eles desenvolvendo todo aquele trabalho, esperando a possibilidade de poderem reencarnar em conjunto com aquele espírito que era chave para o seu processo evolutivo. Assim que ela aparece, eles já passam os cargos para passarem agora ao planejamento reencarnatório, a serviço daquela alma que prometeram agora amar, porque outrora haviam desencaminhado. Mas esse é um caso. A gente pode lembrar do livro Libertação. Matilde pede auxílio a André Luiz e ao benfeitor Gúbio para amparar o seu filho espiritual, que ela acompanhava, que ela aguardava para uma futura encarnação. Sabe há quanto tempo? 7 séculos. 7 séculos. O amor de uma mãe, o amor que espera para a eternidade, a aguardar o filho que estava envolvido com falanges sombrias do mundo espiritual, a entediar-se do mal, para abrir uma margem para o recomeço. Então a gente não tem ideia, pelo menos aqui, clara, exata de quanto tempo, mas a gente consegue ter uma visão geral. Essa encarnação, meus amigos, pode ser o resultado de 1 século de espera, de 2 séculos de espera, de 3 séculos de espera. Entendem que é valioso demais para não resolver agora, tanto quanto não seja possível, com todas as forças da nossa alma, para não incorrermos de novo no círculo vicioso em que temos estado, ferindo e sendo feridos, e com isso sofrendo indefinidamente, acreditando ainda ilusoriamente que as fugas nos trarão mais paz, que o distanciamento do dever, do chamado, será mais cômodo. De fato será, por agora. Mas e depois? Então, o que Alexandre está querendo destacar com essa sua frase, não é assim, um voto de pessimismo, sempre a mesma coisa, os heróis da promessa que falham, sempre a mesma coisa, aqui vê as coisas assim, chega lá e não faz. Não é uma perspectiva pessimista da vida, não. É quem está dizendo, por meio de André Luiz, a nós os encarnados, meu filho, minha filha, esteja inteirado disso aqui. Não deixe de considerar, ao longo da sua encarnação, essas verdades aqui. Você que agora lamenta o fato de a vida ser assim ou assado, de as circunstâncias não te favorecerem, de você não conseguir se afastar daquela coisa que, aquela relação difícil, aquele chamamento ali do qual você não consegue se desvencilhar, não te esqueças que boa parte do seu livre-arbítrio você exerceu antes de vir para cá. Eu não pedi, eu não quis assim. Talvez, num estado de mais ignorância,
né, como diz também André Luiz nas suas obras, os espíritos mais embrutecidos, de fato, não participam tão ativamente do seu planejamento. É escolhido por eles, pelos seus benfeitores. Mas um espírito mediano, ele já tinha ciência. Ele participou ativamente, ele escolheu, ele decidiu. Ele vislumbrou, ele contemplou as almas que prometia amar. E se aqui estamos, amparados pela doutrina espírita, com tantas bênçãos que ela nos traz, é porque nós também temos almas que nos prometeram amar, mas essas têm cumprido. São os nossos benfeitores, que mesmo muito à frente de nós, volvem sobre nós o seu olhar amoroso, e reiteradamente, sabe-se lá há quanto tempo tem nos estendido as mãos. A gente olha, né? Vê lá um livro Ave Cristo, Quinto Varro. Vê um livro Renúncia, Alcione. E a gente pensa assim, se eu tivesse um benfeitor assim, uma benfeitora assim. E não teremos. Podem não estar encarnados aqui, mas todos nós teremos essas almas que há séculos não só prometeram, mas nos têm amado, patrocinado o nosso retorno à matéria, quando merecimento próprio não teríamos, mas por intercessão amorosa, patrocinaram o nosso retorno no presente lar, na presente configuração, esperançosos, como Matilde a esperar o filho por 7 séculos. Agora, enfim, ele há de renovar caminhos e escolhas. Nós estamos aqui, a vida na matéria nos circunda com tantas banalidades, com a rotina, mas nós precisamos lembrar todo dia que por detrás dessa existência há isso aqui de amor, de planejamento, de espera, de sonho, de promessa. E não podemos de maneira nenhuma deixar essa chama se apagar em nós. Estudar o Espiritismo dia a dia não é senão uma maneira de inflamar em nós essa chama. Orar ao Cristo e aos nossos benfeitores dia a dia não é senão um esforço de nos reconectarmos com esse programa. E é por isso que falam-nos tanto os Espíritos disso. Aliás, quando fui estudar o tema, procurando aqui no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, numa e outra fonte, me chamou a atenção um detalhe. No que diz respeito a isso, planejamento reencarnatório, em especial escolha das provas de convivência, sempre tinha lá uma orientação dos Espíritos, nas diferentes referências que procurei. Eles falavam sempre, ou orientavam sempre ao Espírito, rogar pelo amparo divino e pela intercessão dos benfeitores espirituais. É como se eles nos dissessem, olha, para você triunfar nessa que será uma prova difícil, porque de conviver com espíritos com os quais prejudicamos ou fomos por eles prejudicados, é uma das provas mais difíceis, dirá Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele e os demais também acrescentam, se no entanto prevalecer nele a boa resolução, e se ele rogar a Deus e aos seus espíritos protetores, não lhe faltarão o auxílio, o estímulo, a inspiração para triunfar. Então, basicamente, o que eles nos pedem é, recorram a nós, contem conosco, estaremos aqui, nenhum fardo estará acima de vossas possibilidades, mas desde que não venham a deixar se arrefecer em vós essa proposta, de seguir agora com Jesus. Porque quantas são as portas do mundo que temos experimentado e que nos têm dado abertura aos mesmos e velhos abismos e precipícios de sempre, quando ele já nos dizia, eu sou a porta da vida, quem entrar por mim, esse alguém se libertará. Enquanto não escolhemos seguir com ele, por essa porta de vida, de amor, de perdão, de renovação,
seguiremos no mesmo circuito de frustração, de infelicidade com o qual temos convivido há séculos. Mas feliz aquele que com Cristo escolher servir, perdoar e amar. Terá consigo, em si, o caminho da vida, o caminho da verdade, da libertação. Que Ele, portanto, a todos nos inspire e que saibamos valorizar isso que os Espíritos nos trazem. O que faremos disso corre por nossa conta. A vida mais feliz e mais plena de amanhã, ou a recapitulação infeliz e dolorosa de há tantos séculos. A todos muita luz e muita paz.